Tem momentos da vida em que tudo parece sair do lugar ao mesmo tempo. Você perde pessoas, perde oportunidades, perde dinheiro, perde direção. E o mais perigoso não é perder algo externo. É quando você começa a perder a si mesmo no processo. Porque existe uma dor silenciosa que pouca gente comenta. A dor de olhar para a própria vida e sentir que nada aconteceu da forma que você imaginou. Você cria planos, sonha alto, entrega sua energia, acredita que finalmente vai dar certo. E então, tudo desmorona. Um relacionamento acaba, um contrato é perdido, uma amizade desaparece, uma porta se fecha, e por alguns dias, ou até meses, você começa a questionar seu próprio valor. Talvez eu não seja bom o suficiente. Talvez eu tenha falhado. Talvez a vida esteja contra mim. Mas escute isso com atenção. Nem toda perda significa destruição. Às vezes, a vida remove aquilo que estava impedindo seu crescimento. O problema é que as pessoas se apegam tanto ao que imaginaram que esquecem de enxergar aquilo que ainda podem se tornar. O estoicismo ensina algo poderoso. Não sofra mais pela interpretação do que pela própria realidade, porque muitas vezes o sofrimento não vem do acontecimento, vem da narrativa que sua mente cria sobre ele. Uma rejeição não define sua capacidade. Um término não define seu valor. Um fracasso financeiro não define seu futuro. Mas a forma como você reage a isso define quem você vai se tornar depois da dor. Existe uma versão sua sendo construída exatamente nos momentos difíceis. E eu sei, quando estamos machucados emocionalmente, tudo parece mais pesado. Você perde a vontade, perde energia, perde brilho nos olhos. Mas talvez seja exatamente agora que você precise parar de procurar respostas no mundo e começar a procurá-las dentro de si mesmo. Porque o homem que depende totalmente das circunstâncias para ficar em paz será destruído toda vez que a vida mudar. E a vida sempre muda. Nada permanece igual para sempre. Nem a felicidade, nem a dor, nem a fase ruim. Tudo é movimento. Olhe para a natureza. Até as árvores mais fortes enfrentam tempestades violentas e mesmo assim continuam de pé, porque profundidade cria resistência. É isso que falta em muita gente hoje. Profundidade emocional. As pessoas querem resultados rápidos, mas não querem desenvolver uma mente forte. Querem paz, sem aprender autocontrole. Querem sucesso, sem aprender a suportar pressão. Querem estabilidade emocional, sem enfrentar os próprios pensamentos. Mas chega uma fase da vida em que você entende uma verdade dolorosa. Ninguém virá salvar você. E isso não é triste. Isso é libertador. Porque quando você entende isso, você para de esperar que alguém resolva sua vida. Você começa a construir força interna. E força interna não significa virar frio. Não significa parar de sentir. Significa aprender a sentir sem desmoronar. Significa chorar e continuar caminhando. Significa sofrer sem abandonar a própria essência. Significa passar pela escuridão sem se transformar nela. A maturidade emocional nasce quando você entende que nem tudo precisa acontecer no seu tempo. Às vezes a vida atrasa certas coisas, porque você ainda não se tornou a pessoa capaz de sustentá-las. E talvez hoje você esteja revoltado porque perdeu algo que queria muito, mas daqui a alguns anos vai agradecer por aquilo não ter acontecido da forma que você imaginava. Porque a dor também educa, a perda ensina,
O silêncio amadurece. Existem aprendizados que só chegam quando o ego quebra. E talvez esse seja o momento exato em que sua alma está sendo reconstruída. Então pare de alimentar pensamentos que enfraquecem você. Pare de repetir para si mesmo que sua vida acabou. Pare de transformar uma fase ruim em uma identidade permanente. Você não é seu pior momento. Você não é seu fracasso. Você não é aquilo que perdeu. Existe muito mais dentro de você do que a dor consegue enxergar. Mas para descobrir isso, você precisa atravessar esse processo consciente, sem fugir, sem se anestesiar, sem tentar preencher o vazio com distrações vazias. Sente com você mesmo, escute sua própria mente, fortaleça seu espírito, porque homens fortes não nascem fortes. Eles são moldados pelo caos. Cada perda amadurece, cada queda fortalece. Cada cicatriz ensina algo que o conforto jamais ensinaria. E um dia, você vai perceber que aquele momento que quase destruiu você foi exatamente o momento que criou sua nova mentalidade. Então continue. Mesmo cansado, continue. Mesmo ferido, continue. Mesmo desacreditado, continue. Porque existe uma força absurda dentro de um homem que aprende a permanecer em pé enquanto tudo ao redor desmorona. E quando você aprende a dominar sua própria mente, o mundo perde grande parte do poder que tinha sobre você. A vida não está tentando destruir você. Ela está tentando construir alguém mais forte, mais consciente, mais maduro, mais preparado. Então respire fundo, aceite o processo, aceite os ciclos, aceite as fases. E nunca se esqueça, as maiores transformações da vida normalmente começam nos períodos mais escuros da existência. Se esse vídeo falou com você, então talvez exista algo dentro da sua mente tentando despertar. E daqui para frente, isso só depende de você. Então se inscreva no Código Soberano e deixe seu like, porque todos os dias vamos publicar vídeos sobre disciplina, autocontrole, estoicismo e evolução humana. Conteúdos para fortalecer a mente, em um mundo que lucra com homens fracos. E comenta aqui embaixo, eu vou assumir o controle. Quero saber quantos ainda têm coragem de enfrentar a própria fraqueza. Agora, continue evoluindo em silêncio,